Bem, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horário você está assistindo aí esse vídeo, mas eu falei inclusive de trás para frente, porque a ideia é a gente ir lá para trás mesmo. Tá certo? Eu queria hoje contar com a presença do professor Kelsey, né? Agradecer muito já o convite, né? Ele aceitou de antemão, para a gente falar um pouco sobre bossa nova, né? Esse ritmo, esse gênero musical, né? Bem característico do Brasil dos anos 50. E aí eu pedi a Kelsey que participasse, porque ele conjuga um pouco esses dois mundos, o mundo da docência, daquela relação com os alunos, de poder explicar, tornar mais compreensível conceitos complexos, que é uma coisa típica da docência, com a sua prática de músico, né, de alguém que já trabalhou com um grupo de música, que já trocou fora do Brasil, então ele meio que conjuga esses dois mundos. E aí, já de antemão, queria agradecer a presença do professor Kelsey e focar um pouco nessa questão da bossa nova, que a bossa nova tem esse marco importante, me parece que é 57, com o lançamento do disco Chega de Saudade, que é um disco que envolve, né, a participação meio que de três universos. Você tem o universo da poesia lá do Vinícius de Moraes, você tem um novo modo de tocar violão e de cantar do João Gilberto, e você tem toda uma harmonização, uma instrumentação mais refinada, né, promovida pelo Antônio Carlos Jobim. Então, meio que a bossa nova começa meio na junção desses três universos, né, nesse gênero musical. E aí, a partir disso, eu queria perguntar a Kelsey, já que ele lida isso como músico propriamente dito, como é tocar bossa nova, né, para quem vive da música, como é lidar com esse gênero. Né? Kelsey, bom dia e vamos ouvir a palavra aqui do professor e colega Kelsey. Bem, Gibson, primeiramente agradeço o convite, sinto muito honrado em participar disso. Parabéns por sua iniciativa também, de propor esse diálogo. Também bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos vendo aí nesse momento. Pois é, a Bossa Nova, como você mesmo disse, né, ela trouxe grandes transformações na música brasileira, né? E o mundo já vinha passando por transformações e a Bossa Nova foi mais uma das coisas que aconteceu no mundo que gerou essa mudança de conceitos, né? Então, uma das coisas assim sobre o tocar bossa nova, sobre a coisa mais musical da bossa nova, foi que a gente começou a ter em canções, ou seja, músicas curtas, não músicas tão longas assim, diferente de uma música de concerto, e você teve essas canções com a presença de uma harmonia um pouco mais refinada, de acordes mais refinados, né? Acordes com mais tensões, diferente do que acontecia antes no samba. Então, com a bossa nova você vai ter tanto melodias de canções curtas e às vezes até coisas mais simples assim, de frases curtinhas também, porém com harmonia mais rebuscada, mais refinada. E deixa eu te perguntar uma coisa mais básica, você está falando muito de harmonia aí, mas uma coisa que a gente escuta muito ao falar de bossa nova, a gente escuta muito falar de acorde dissonante. E aí eu queria que você pudesse explicar para os alunos, principalmente aquele aluno que nunca tocou no instrumento, não tem experiência com música, né? A gente já não sabe direito o que é um acorde. E quando fala muito em acorde dissonante, fica mais estranho ainda. O que é um acorde Isso, dissonante? exatamente. Então, essa harmonia refinada, né, esses acordes dissonantes, digamos que sejam assim, é como se fosse o seguinte: a gente tem um dos elementos da música, a gente tem a melodia, que é aquela parte principal da música, que a gente lembra da música. Ah, essa música é assim, então, né, você começa a cantarolar essa música, você está cantando a melodia. E a harmonia, os acordes, é aquilo que meio que veste essa melodia, que ornamenta essa melodia, tá? Então, se a gente pensar nessa música da própria bossa nova, como você falou do Chega de Saudade, não é? A gente tem essa melodia aqui. Então, esse seria a melodia e aqui eu tenho a harmonia, aquilo que veste a melodia. Então, eu tenho, por exemplo, um som básico de um acorde, pegar um acorde aqui de Dó maior, eu tenho ele com três sons, e aí quando eu começo a deixar ele mais dissonante ou mais refinado, eu começo a acrescentar mais detalhes a esse acorde, mais notas a esse acorde, como se fosse, às vezes, o nosso próprio nome. A gente tem o nosso nome, tem o sobrenome, tem o CPF, você vai deixando a coisa mais específica.
Então é assim que funciona mais ou menos com os acordes. Então tem o som básico, que seria esse aqui, e aí eu vou colocando mais notas dentro desses 3 sons iniciais. Uma quarta nota, uma quinta nota, uma sexta nota e uma sétima nota. Então o que antes era assim, eu tenho isso aqui agora. E aí você tem isso muito comum na bossa nova, né? E é uma música que é uma canção, coisa assim que sempre estava se cantando. Ou seja, ele trouxe esse universo um pouco mais erudito ou mais refinado para algo mais popular. Uhum. Mas isso não me parece, essa coisa, continuar ainda um pouco no foco dissonante, isso não me parece uma coisa que aconteça naturalmente, digamos assim, né? Isso seria porque os músicos da Bossa Nova têm já uma formação mais erudita ou de conservatório, ou isso seria por causa da influência da música americana, do jazz americano na Bossa Nova? Como é que a gente poderia entender um pouco essa virada na música brasileira? Eu acho que foi Jobim que disse uma frase assim que, rapaz, nada se cria, tudo se copia, né? Depende de como você copia que você vai dar sua identidade. Mas o que ele estava querendo dizer nesse contexto era das influências, né? Você sempre tem uma bagagem de alguma coisa. E se a gente pensar no caso de Tom Jobim, era uma pessoa que ele teve um estudo formal de música, né? Ele veio no estudo de piano muito a sério, no estudo de harmonia, de composição, de várias coisas que ele fazia, e ao mesmo tempo do que ele ouvia da época, do jazz acontecendo cada vez mais forte. Então você teve já nos anos 50 e 60 transformações grandes no jazz. Ele deixa de ser aquele jazz mais Dixieland, mais New Orleans, com aquelas bandas, tal, influência também das bandas militares, na raiz do jazz. E o jazz começa a ganhar outras formas, o jazz deixa de ser mais dançante, passa a ser mais um gênero mais instrumental. E tudo isso vai sendo absorvido aqui também no Brasil, né, por essas pessoas, né? Então você tem uma junção dos dois. Você vai ter essa influência americana, mas também você tem o pessoal da Bossa Nova que já tem uma certa bagagem musical um pouco maior, somente nessa fase que você falou, né? O Vinícius de Moraes, você falou da poesia, o Vinícius de Moraes falava, acho que uns 4 idiomas, né? Era diplomata. Então você veja o nível de conhecimento que essas pessoas tinham, né? Uhum. E tem uma coisa interessante também, que sempre eu acho curioso na Bossa Nova, é que às vezes eu acho que as coisas também não acontecem de forma tão proposital. Porque eu penso muito a Bossa Nova como um gênero do samba, né? Que quando a gente pensa em samba, a gente pensa em samba enredo, partido alto, samba de break. Então tem várias tendências, né, digamos assim, do samba, e a Bossa Nova é uma delas. Só que a Bossa Nova, eu costumo dizer assim, que é como se todos os gêneros de samba fossem todos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas a Bossa Nova é criada por um tio distante. Porque ela meio que destoa muito dos outros, se separa muito dos outros, né? E aí eu acho que talvez tenha uma relação um pouco até com a origem dela mesmo, de ser aquela música que começa a ser tocada em apartamento, né? Aquela coisa de que você quer fazer uma festinha no apartamento, só que se fizer muito barulho, o vizinho de cima vai interfonar, vai mandar parar a festa. Ou o vizinho de baixo, eu não posso sambar muito, porque vai incomodar o vizinho de baixo também. Então você tem meio que fazer uma festa meio que com pouco som, com som meio baixo. Talvez a Bossa Nova tenha um pouco surgido como esse tipo de música que não é feito no morro, né? É feito nos apartamentos, e aí por isso ela tem que ser um pouquinho mais contida, né? O que é que você acha em relação a isso? É procedente essa percepção? Porque, assim, geralmente, Gibson, toda música popular, ela vem de um caráter urbano, tá? Então, a música popular, ela vem sempre meio que junto com uma certa urbanização das cidades, né? Então, esses gêneros surgem mais ou menos por causa disso, né? A música acaba sendo um produto desse meio, mais ou menos. Então, o que é que a gente tem no Brasil nessa época é uma urbanização grande, né? Que em constante aceleração, digamos assim, aumentando muito. E também com essa urbanização que está aumentando, você tem um processo de verticalização das cidades. As cidades elas passam a não ter tanto espaço para morar tanta gente, né? Você tem um constante êxodo rural também no nosso país. Então, assim, o êxodo rural ele acontece desde quando a economia começa a mudar, a ampliar do primeiro setor indo para o segundo e terceiro setor, você começa a ter
esse êxodo rural já acontecendo. E no Rio de Janeiro, onde era a capital do país, onde você tem muito serviço, acaba tendo essa organização toda. Então você tem realmente os apartamentos agora, a moradia muda, o jeito das pessoas, né, conviverem fica diferente realmente. E é diferente da você viver, às vezes, num subúrbio, viver no morro, onde às vezes as pessoas colocam as cadeiras na calçada, como diz aquela música do próprio Garoto, Vinícius e do Chico, né, Gente Humilde. Então você tem esse retrato bem diferente da urbanização. Além disso, uma coisa muito importante também é que na época da Bossa Nova você tem uma tecnologia já um pouco mais avançada. Então, os microfones eles estão melhores. Então, é possível que uma pessoa que não tem aquele vozeirão, aquela projeção de voz que tinha o Nelson Gonçalves, sabe? Que era a grande, aquele vozeirão inteiro, pessoas que não têm esse volume de voz todo, eles passam a assim até a possibilidade de cantar, como o João Gilberto, que tinha uma voz muito pequenininha, como a própria Elis Regina, tudo mais. E aí você tem também essa mudança de comportamento, não só pela convivência social, mas também pelo advento do microfone, né? Pela melhoria dos microfones. Isso faz grande diferença. Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar na bossa nova também, fora esse caráter mais técnico musical, é que do ponto de vista da composição, me parece que a bossa nova é um gênero um pouco limitado. Pelo menos a primeira bossa nova. Eu sei que é uma expressão estranha, vamos dizer assim, a bossa nova raiz. Né? A primeira bossa nova, ela parece que é muito limitada à questão de amor, saudade, praia e Rio de Janeiro. Parece que não sai muito disso, né? Você vê o Barquinho, Chega de Saudade, Garota de Ipanema. As músicas estão muito em torno ali do Rio, dessa questão de amor e saudade, parece que não sai muito disso. Mas aí eu queria também lembrar que eu acho que isso é muito uma influência do período, né? Que é um período em que o Brasil passava por uma fase de muito otimismo. As pessoas estavam muito contentes em ser brasileiros naquele momento. Eu lembro que em 58 o Brasil ganhou a Copa do Mundo e na seguinte, que foi 62, ganhamos a Copa do Mundo novamente. Então a gente ganhou 2 Copas do Mundo em sequência. Foi criada a cidade de Brasília, né, que é uma cidade muito marcante, uma cidade planejada. Vinha gente do mundo inteiro conhecer essa cidade, algo que realmente a gente às vezes não tem noção do impacto que foi a construção de Brasília para o mundo, né, do ponto de vista da arquitetura. Né? Então a gente vai meio que ganhando vários espaços, né, os 50 anos em 5 do Juscelino. E aí quando vem surgir um gênero de música nesse ambiente, parece que realmente havia uma atmosfera muito positiva. E aí outros temas parece que não são muito alcançados pela Bossa Nova por causa desse profundo otimismo do momento. Aí depois a gente tem 64, o golpe militar, a gente tem uma outra guinada na vida política do Brasil, e aí aqueles compositores que faziam música só de amor, praia e saudade começam a tratar de outros temas. Eu lembro até que o Carlos Lira e o Vinícius, por exemplo, fizeram a música da Uni, né, que é uma música muito mais engajada e tal, e o Carlos Lira vai fazer música, por exemplo, com o Geraldo Vandré, que é um cara também de música muito engajada. Então, realmente, a Bossa Nova ela vai destoar desse primeiro momento, assim, desse nascedouro, né, dela. Mas eu acho que a gente às vezes critica a Bossa Nova porque parece que ela não trata de muitos temas, mas porque é o Brasil daquele momento, né? É um retrato daquele momento. Exatamente, isso eu penso também. A música ela é um produto do meio, né? Então, como você disse, né, a fase que o Brasil vive de 55 a 60 e pouquinho, tal, é diferente pós o golpe militar, né? O mundo também vive essa outra fase, né? Então, você tem aí um pós-segunda guerra, uma reconstrução, e quando você pensa que está tendo paz, você começa a ter uma guerra fria, a iminência de outra grande guerra e tudo mais, e tudo isso influencia no mundo inteiro nessas coisas, né? Então, assim, você tem esse período antes que existe uma outra atmosfera, e também eu acho que as desigualdades do nosso país nunca deixou de existir, mas elas não eram tão trazidas pela bossa nova. Você tem, ao mesmo tempo, acontecendo também os sambas, você tinha Zequete compondo, você tem tantos outros sambistas aí que falavam das coisas também do morro, das coisas que aconteciam e tudo mais. Porém, pelo menos no ambiente político, você tinha uma certa, acho que uma certa, entre aspas, paz, digamos assim, né? Eu tenho uma curiosidade para saber contigo em relação à bossa nova e o piano. Porque quando eu penso em bossa nova, apesar do violão estar muito marcado pela influência
do João Gilberto, né? A bossa nova sempre me chama a atenção a questão do piano. Aí eu queria saber se o gênero musical de MPB, né, se esse gênero bossa nova, ele contribuiu muito para a difusão do piano no Brasil. Como é essa questão? Porque quando penso em bossa nova me vem João Donato, até antes da bossa nova um pouquinho Johnny Alf, né, Marcos Valle, tem tanta gente, né, da bossa nova que trabalha com base no piano, até o Edu Lobo e tal. Aí eu queria saber se existe realmente essa ligação forte, a bossa nova contribuiu para a maior expressão do piano na MPB, ou estou só divagando muito? Não, eu acho que sim, né? Só que a gente tem uma história do piano um pouquinho antes. No Brasil, por exemplo, você ia ter as festas, os bailes da época, era música ao vivo, não tinha como você botar um disco muitas vezes assim. Não, não tinha disco, né? Então a música era toda realmente produzida ao vivo. Então as festas desse jeito, e o piano é um instrumento que ele consegue meio que reduzir o que um grupo maior toca, né? Ele tem essa possibilidade. Então ele é um piano que ele é um instrumento, um piano que vem sendo muito presente nas famílias brasileiras, né? Tinha aquele negócio da a moça, a menina, ela tinha que ter aula de piano para poder, ó, ela sabe piano, ela sabe o negócio, aquela quase que uma obrigação para a época, né, desse jeito. E aí, quando você tem a influência do jazz, usando esses trios, que é piano, baixo, bateria, é, tocando música instrumental, né, ou se não acompanhando um cantor desse mesmo jeito, essa mesma formação ela vem trazida para a bossa nova também. E você passa a ter no Brasil grandes grupos instrumentais, né, que têm em sua base arranjos de canções, sabe, Gibson? Então é uma coisa muito interessante assim. Então aquela música que você ouve no rádio cantando, você tem aquela versão para um trio instrumental, né? Então você tem o Zimbo Trio, que é um trio muito famoso, que começou a carreira com a Elis. Você tem o Tamba Trio com o Luiz Essa. Você tem o Sambalanço Trio, que é o do César Camargo Mariano, que depois acabou se casando com a Elis e tiveram uma parceria de vida e musical muito longas. Então a bossa nova ela foi responsável por esse resgate assim, mas a gente já tem muito arraigado já na música brasileira o piano muito forte, né? Com o choro, com o machixe, tango brasileiro, que o pessoal ainda não queria chamar com esse nome de choro e tudo mais assim. Aí tem Nazaré, Chiquinha Gonzaga, que eles já tiveram grande importância de trazer o piano para a música brasileira, né? Porém, a bossa nova tem esse resgate. Ah, tem outra coisa também que eu acho importante sobre a bossa nova, que me parece que a bossa nova é um gênero muito cultivado por pouca gente, né? Parece que pouca gente gosta demais e o grande público quase que desconhece. Mas, em compensação, a impressão que eu tenho também da bossa nova é que isso é uma coisa de Brasil, né? Dentro do Brasil, ela realmente tem essa percepção de que há poucas pessoas que escutam com frequência ou têm prazer em ouvir bossa nova. E quando a gente pensa no exterior, parece que é um dos gêneros brasileiros mais conhecidos, né? Porque sempre que você pergunta a alguém do estrangeiro, o cara vai saber cantarolar o quê? Garota de Ipanema, né? Ele não vai cantarolar uma outra música. Muito pouco provável. Então, isso eu acho que é uma dicotomia estranha da bossa nova, porque parece que é um gênero que entrou em desuso no Brasil e mesmo assim nunca saiu da propagação internacional. Sempre que eu penso em um festival de jazz, eu nem sei quem é o brasileiro, mas se tiver um brasileiro tocando num festival de jazz, eu posso estar totalmente errado, mas na minha cabeça isso é um cara que está tocando bossa nova. Né? Então eu fico com essa impressão que a bossa nova ganhou o mundo e perdeu a terra natal. O que é que tu acha em relação a isso? É mais ou menos assim? Eu penso assim, porque ela começa algo muito particular no Rio, depois ganha mais pressão a nível mais de Brasil e tudo mais. E a bossa nova é o primeiro gênero musical que vai ao Carnegie Hall, que é um grande teatro em Nova York, né? Uma grande sala de concerto que tem em Nova York. Então, para você ter ideia, Tom Jobim ele começa a publicar as músicas dele em Nova York, nos Estados Unidos. Ele tinha uma editora de música lá que publicava aqui e tal, não sei o que, publicava a versão em inglês para lá. Então, isso foi muito importante para difundir o gênero musical, né? E eu acho que também você tem, como a harmonia, a sequência harmônica é parecida com a harmonia norte-americana, você tem uma certa empatia, mas, poxa, você escuta, rapaz, eu escuto isso na minha música, porém com a outra maneira de tocar, né? E aí grandes nomes do jazz começam a gravar bossa nova, tem um disco muito bom que dos Tanguetes com o João Gilberto e tal, tocando as coisas do João Gilberto, né?
Então, assim, você realmente tem essa difusão muito grande fora do país, mais do que dentro do país mesmo, da Bossa Nova. A impressão que eu tive também quando às vezes que eu saí do país, eu senti isso, assim, que todo mundo, Garota de Ipanema, não sei o quê, todos eles sabem disso exatamente pela riqueza musical e por essa proximidade da harmonia e também porque foi muito divulgado lá. Então, não que o Brasil não tenha outros gêneros musicais que sejam ricos também, como maracatu, frevo, mas que não teve ainda, digamos assim, um embaixador feito o Jobim foi de levar a música para lá, de não sei o quê, de morar lá um tempo, de ter residência fixa lá e cá, né? E tem uma outra coisa também sobre a bossa, que me parece que a bossa, apesar do Rio de Janeiro não precisar de tanto apoio, me parece que a bossa ela ainda continua sendo um gênero musical muito associado ao Rio de Janeiro. E aí, quando o Rio de Janeiro quer se fazer uma propaganda de si mesmo, principalmente para o exterior, ele faz com base em bossa nova. Eu até lembro que, geralmente, algumas novelas, né, da Globo, quando elas começam, a novela toca de tudo. A novela toca sertanejo, toca música americana, toca funk, mas a abertura da novela geralmente são imagens do Rio de Janeiro e imagens bonitas da cidade do Rio de Janeiro, praia, coisas assim, e a música bossa nova ao fundo, em geral, Caetano cantando bossa nova, e aquela bossa nova dos anos 50, né? Aquela bossa nova primeira lá do pessoal, como sei lá, do João Gilberto, ou o próprio Marcos Valle, né? Tem aquele. Acho que todo mundo deve lembrar, né? Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. Então as pessoas lembram da novela e tá colado ali a bossa nova, né? E colado na ideia de Rio de Janeiro. Aí, como eu digo, eu acho que o Rio não precisa de tanto apoio, mas a bossa nova ainda vem mais reforçar essa ideia do Rio de Janeiro como uma capital cultural do Brasil, né? Porque você falou uma coisa também interessante antes, porque não só a batida, os elementos musicais lembram o Rio, mas as temáticas lembram muito o Rio, né? Então você tem o nome de uma música é Corcovado. Veja só, é o nome de um lugar assim, né? Do Rio de Janeiro. Você vai ter a Garota de Ipanema. Então é um negócio que a temática da letra fica realmente falando sobre o Rio. E você teve, por exemplo, quando eu falei para você, né, a Elis Regina foi um grande nome da Bossa Nova, a Elis não era carioca. O César Camargo Mariano, que foi um grande pianista, que é um grande arranjador, produtor musical, tal, que trabalhou com ela há muito tempo, que produziu o disco Elise e Tom, que fez os arranjos desse grande disco Elise e Tom. Ele é de São Paulo, ele não é do Rio, né? Mas mesmo assim, a identidade da Bossa Nova está muito ligada ao Rio, por ter surgido lá, e pelas letras que tem lá. Como o frevo é muito ligado ao Recife, né? Então, se você às vezes tem uma propaganda de Recife, você vai ter a questão do frevo. Você tem, hoje em dia, frevo difundido no Brasil inteiro, compositores de outros lugares do Brasil que tocam frevo, que compõem frevo, mas vai sempre lembrar a Recife, né? Então, é mais ou menos essa questão. Com o advento da letra ser muito forte para as paisagens do Rio, da Bossa Nova. É verdade, não sei nem se cabe aqui um depoimento, mas eu lembro que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, eu fui poucas vezes ao Rio e sempre fiquei pouco tempo, nunca fiquei muito tempo na cidade do Rio, mas aí de passagem eu lembro que eu estava caminhando do Jardim Botânico para a Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí no meio do percurso eu passei por uma rua chamada Nascimento Silva, e aí tem uma música famosa que já começa a música começa com um endereço, que é uma coisa super estranha, né, que a letra é do Vinícius, eu acho que a música deve ser do Toquinho, né, que é chamada Carta ao Tom 74. E ele diz Rua Nascimento Silva 107, e aí é uma música que fala sobre como surgiu um disco, né? Que foi o disco de Canção do Amor Demais, cantado por Elisete Cardoso, tal, música do Tom Jobim. Só que eu não sabia que endereço era aquele. E aí, quando eu vi a rua, eu comecei, digo, Rua Nascimento Silva, agora eu vou procurar que danado tem no 107. E aí fui andando, até que eu cheguei no 107, aí tinha uma placa, né, uma casa, né, classe média, mas não era uma senhora casa, uma casa duplex. Aí tinha uma plaquinha lá na frente, aqui morou o maestro Antônio Carlos Jobim e tal, então eu fiquei super arrepiado, sabendo que aquele disco foi produzido ali, né, porque a música é meio que contando como foi fazer o disco com a Elisete, né, e as músicas do Tom. Então, assim, realmente tem essa coisa, a Bossa Nova, ela tá nas esquinas do Rio, né, você encontra muita coisa do Rio na música. Mas aí, já tentando emendar com o Recife, a Bossa Nova chega aqui na época, tem alguma ressonância com Pernambuco, você falou de algumas pessoas de São Paulo, existe alguma Bossa Nova em Recife também? Chegou aqui? Existiu sim, Gibson. A gente teve vários
formações instrumentais, né? Várias formações instrumentais muito parecidas com essas do Tamba Trio, Sambalanço Trio e tal. E aqui em Recife chegou a ter um programa de televisão sobre Bossa Nova. Né? Então, para você ter ideia da importância disso aí. Então, tinha grandes nomes, que era professor e maestro José Gomes Sobrinho, que é um grande pianista, compositor, arranjador, regente. Você tinha na bateria, inclusive Naná Vasconcelos começa a tocar algumas coisas com Zé Gomes ao piano, né? E aí você tinha um cara chamado Dimas Cedícia, que era um grande compositor, bicho. O cara tocava um bocado de instrumento, compositor, e era músico da Festa do Recife. Mas era um grande compositor, assim, não só de coisas menores, mas também de obras sinfônicas também, que tocava com Zé Gomes, né? Então, eu estudei um tempo com José Gomes e uma das coisas mais legais da aula é você aprender com quem fez história e ouvir as histórias de quem sabe viver essa época. Então, a época do rádio e tudo mais, quando surgiu as coisas assim. Então, às vezes vinha um artista cantar aqui e a gravação era ao vivo, tava lá o programa ao vivo, tal, não sei o que, chegava as partituras, vamos lá tocar, não sei o que e tudo mais. E o Recife, pela condição geográfica, às vezes era necessário ser um ponto de apoio se você quisesse sair do país, porque você não tinha uma grande automação dos aviões, então você tinha que fazer uma parada no Nordeste, então o Recife era bom para você ir para a Europa, para os Estados Unidos era mais perto, quem vinha do Sudeste, também quem vinha de fora para cá. Então você tinha uma cena musical muito forte. E aí você teve isso muito forte aqui no Recife, né? Lembrando que a gente teve grandes rádios aqui no Recife. A Rádio Jornal do Comércio tinha o alcance na Europa. Os transmissores da Rádio Jornal do Comércio e Rádio Clube eram realmente de fazer inveja a várias outras rádios do país e do mundo. Você tem uma grande gravadora aqui, um grande selo, que é a Rosenblit. Então, assim, era um lugar que teve muita produção musical de diversos tipos e, como teve a grande influência da Bossa Nova no mundo inteiro, também chegou em Recife. Mais umas duas coisinhas que acho que a gente está se encaminhando para o final da conversa. Eu vi uma entrevista com o Nelson Motta, né, que é um grande produtor musical brasileiro e que surge aí na época da Bossa Nova, né? E aí o Nelson Motta disse numa entrevista que um legado importante da Bossa Nova é que a Bossa Nova tornou a música brasileira mais, como é que eu posso dizer? Sempre me vem refinada, mas não é propriamente isso. É como se o trabalho dos músicos ou dos grupos eles ficassem mais encorpados graças à Bossa Nova. Digamos assim, pronto, a Bossa Nova profissionalizou o ato de fazer música no Brasil. Né? Então, assim, a música brasileira, independente do gênero que você execute, existe uma música brasileira pós-Bossa Nova e uma música brasileira pré-Bossa Nova. Não propriamente pela influência do gênero, mas do comprometimento, do modo de fazer música no Brasil. Realmente, a Bossa Nova realmente ela traz essa virada na produção da música brasileira. Rapaz, na minha opinião, sim. Né? Eu acho que, por exemplo, você tem nomes como Edu Lobo, que já é compositor, cantor, já tinha lançado discos de sucesso e que, bicho, ele disse, eu preciso estudar. E foi para Califórnia estudar orquestração, assim. Que você não vê isso nem hoje em dia, né? Um cara que já tem uma carreira já mais ou menos assim, consolidada, em ascensão, disse, não, velho, eu quero parar um tempo para estudar música a fundo, porque eu quero conhecer mais dessa arte que eu faço. E então, você tem algo, às vezes, muito mais empírico, ou se não, o conhecimento do meio não formal, que você aprende com um amigo, com outro que sabe um pouco mais, tal, não sei o quê. Mas eu acho que o próprio estilo da Bossa Nova fez com que o pessoal precisasse ralar um pouquinho mais, digamos assim, e procurar conhecimentos em, às vezes, modos mais formais de música. Às vezes era com um amigo, com outro, que não deixa de ser uma maneira de você estudar e de se aperfeiçoar. Não é? Então, mas, por exemplo, para você tocar as harmonias da Bossa Nova, entender essas harmonias bem, assim, requer um certo estudo. Você pode fazer na intuição, mas muitos deles eles tiveram depois, assim, umas aulas, né? Uma coisa assim, de tentar absorver mais coisa de música para entender o que ele fazia, ou se não para ele fazer de modo mais refinado mesmo. Eu concordo com o Nelson nesse sentido, sim. Uma última questão é o seguinte,
A bossa nova, eu acho que ela tem ela destoa dos outros gêneros de música popular brasileira, que a gente chama de MPB, né? E até vai dar um pouquinho essa marca MPB, que parece que a bossa nova é uma música feita para não dançar, né? Eu escuto muito bossa nova, mas não consigo me imaginar dançando bossa nova, né? A não ser que seja uma escola de arte contemporânea, não sei o que, como o jazz também, né? A gente não costuma pensar em pessoas dançando jazz. A gente sempre pensa num bar, a pessoa sentada bebendo, e aquele ventilador lento, né, e o trio tocando lá no cantinho do bar. Né? Então, assim, a bossa nova eu acho que tem isso, né? É uma música mais para se ouvir, ao contrário dos outros gêneros brasileiros, que tem uma ligação muito forte com a dança, até para a nossa marca africana. Eu acho que tudo que vem da África dá vontade já da gente começar a mexer. E como a tradição africana, a cultura africana é muito forte na cultura brasileira, parece que na bossa nova tem uma pequena destoada, porque não é uma música, não seria uma música para dançar. Né? Mas aí, mesmo ela sendo assim diferente, por que você acha que hoje valeria a pena um aluno aí com 13, 14, 15 anos parar um pouquinho para ouvir bossa nova? Por que a gente deveria dedicar um pouquinho do nosso tempo entre o funk, o rap, o rock, tantos gêneros aí acontecendo, o K-pop, e vou dar uma paradinha para ouvir bossa nova? Por quê? Eu acho que tem uma questão muito forte de a gente entender um pouco da nossa cultura, né? E o que faz um povo é a cultura dele. Muitas vezes você tem países que são exemplo na questão da urbanização, na questão do transporte público e tudo mais, mas aquele país é conhecido pela sua cultura. Isso aí você não pode negar. Quando eu escuto isso aqui, eu tenho algo assim, bicho, isso me lembra música oriental. Negócio ali da China, ali, asiática, tal, tudo mais. Quando eu escuto isso aqui, eu tenho, rapaz, esse negócio ali meio árabe, meio diferente. Não sei, mas aquilo lembra. Então, a gente precisa conhecer a bossa nova, conhecer a fundo bossa nova, conhecer a fundo o forró que a gente tem tão rico, conhecer a fundo assim no nível que a gente não está acostumado a conhecer, digamos. Conhecer um pouco mais do frevo, porque a gente é do Brasil. Isso faz parte do nosso identidade enquanto povo. Além disso, a gente conhecer a nossa história. Um povo que não conhece a sua história, ele acaba sendo vítima de muitas coisas, né? Então, eu acho importante o conhecimento de mundo. E a partir daí, eu tenho certeza que você vai desenvolver um certo gosto, uma certa afeição aos gêneros musicais, especialmente a bossa. Tudo que a gente não conhece, a gente não sabe se vai dizer se gosta ou não gosta. Né? Então, muitas vezes, o gosto de uma pessoa está ligado primeiro a ela conhecer e também está ligado a como ela conhece, quais são os valores que estão ali por trás daquilo ali, qual é o valor expressivo que aquela música tem para ele, qual momento da vida marca aquele negócio assim. Então, às vezes você lembra de uma música que sua avó cantava, se você brincar, você lembra até o cheiro da comida que sua avó fazia quando estava cantando aquela música, né? Então, você tem muito disso, a importância de conhecer a nossa cultura, as nossas origens enquanto Brasil. E me parece que até você falou de cultura brasileira e a bossa nova é meio que nesse âmbito, que o Brasil tem uma coisa interessante, que o Brasil não precisa ter medo do exterior do ponto de vista cultural. Né? Eu lembro de uma frase famosa de um filósofo francês que ele diz assim, laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer e deixe passar. Então, assim, as coisas que vêm para o Brasil, elas podem chegar sem problema, porque se elas forem boas, elas vão acabar sendo integradas à cultura brasileira. Se elas forem ruins, elas passam, vão embora. Então, a gente não precisa ter medo culturalmente do estrangeiro, seja de música, seja de vestuário, seja de culinária, né? As coisas chegam no Brasil e elas têm que se abrasileirar. Se elas não se abrasileirar, elas vão embora. Né? E aí eu acho que a bossa nova tem muito isso. A bossa nova traz o jazz para o Brasil, para a música popular brasileira, mas ele deixa de ser jazz quando ele vira bossa nova. E aí é só bossa nova daí para frente. Né? Então a gente tem muito essa coisa de que a gente só absorve aquilo que a gente transforma. Né? E isso eu acho que é um motivo para a gente ter muito orgulho da cultura brasileira. E todos os gêneros que eu vejo de produção artística no Brasil funcionam assim. Outros países já têm muita dificuldade, né? Se você for ver a influência do jazz, sei lá, talvez na Itália, o pessoal lá escuta muito jazz, mas eles não conseguem produzir algo autônomo a partir do jazz. O Brasil consegue. Né? Isso eu acho que é uma coisa extraordinária que a gente não deve nunca
deixar de lado, né? Tem que chamar atenção para esse caráter tão inovador da cultura brasileira, de pegar o que é de fora e sempre transformar em algo nacional, né? Exatamente. Até a nossa origem enquanto povo passa um pouco disso também, não é? Então, assim, essa mistura toda que a gente tem de raça aqui no país, ela passa por essa absorção e transformação com o que é da gente realmente, né? E, e aí realmente faz todo sentido essa questão de a gente absorver e transformar. Então, eu queria só dizer aos alunos assim, que se você, por um acaso, ouvir um Zé Ramalho, se você escuta um Zé Cabaleiro, se você escuta um Alceu Valença, procure também ouvir. O que, será que Zé Cabaleiro escuta? O que será que Zé Ramalho ouve? Né? O que será que Alceu Valença escuta de música? E o que foi que eles escutaram na vida deles? Então, assim, se você gosta muito de um gênero, de um artista, tente investigar um pouquinho mais, você vai acabar, se for brasileiro, chegando na bossa nova. Né? Então, é importante a gente conhecer esse gênero. Eu queria muito agradecer a presença do professor Kelsen por topar e bater um papo conosco. Espero que tenha ajudado a entender um pouco como ela surgiu e sua importância na MPB, né? O professor Kelsen, se quiser dizer mais alguma coisa, está franqueada a palavra. Gibson, mais uma vez agradeço o convite e me coloco à disposição, sempre precisar, a gente fazer um bate-papo desse tão agradável, tão enriquecedor e tão importante para a gente enquanto colega, ser humano, e para a gente enquanto comunidade escolar também. Então, eu agradeço em nome do campus, em nome dos alunos, em nome da experiência. Obrigado, Kelsen. Até mais.